Será que Bolsonaro será preso? Tudo indica que não, pois segundo os jornalistas da Globo, em uma conversa vergonhosa, não há cálculo político. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Bom, o Brasil já passou por momentos vergonhosos, como o Mensalão e o Petrolão. Entretanto, a nova roupagem política, promovida pelo STF, deu uma nova cara ao país. Seria vergonha vestida de vergonha. Basicamente, é o mesmo que escrever certo com S. E após ser advertido sobre o erro, apagar e voltar a escrever certo com S maiúsculo. O político José Dirceu foi o maior articulador do Mensalão, julgado e condenado. Em seu voto, o ministro do Supremo, Luiz Fux, afirmou: "É evidente que esse denunciado figura como articulador político desse caso penal, até pela sua posição e pela iminência no partido, e até mesmo sua posição de destaque do governo." Bom, na época, ele também rebateu a tentativa de defesa de José Genuíno, que buscou distorcer os fatos. Eu entendo que, na qualidade de líder, não poderia desconhecer, e é absolutamente impossível dissociar o apoio político do financeiro. Em 2023, José Genuíno pediu a bênção de Lula para voltar à política. E o STF foi o responsável direto por construir esse cenário perturbador. E não é perturbador apenas moralmente, mas também mentalmente. Cientistas políticos avaliam que a condição física e mental do presidente brasileiro deve ser analisada antes de lançar candidatura à reeleição em 2026. Lula tentou uma defesa, mas na sequência foi filmado usando uma garrafa como microfone. Eu tô vendo vários artigos de colunista dizendo que eu tô cansado. O Lula tá cansado por causa do Biden nos Estados Unidos. O Lula tá cansado. Então, eu queria falar duas coisas. Primeiro, todos que acham que eu tô cansado, eu convido a fazer uma agenda comigo durante o meu mandato. Isso. Mas mais importante ainda, um país que teve a capacidade de criar uma estrutura de energia elétrica como o Brasil criou a Eletrobras. Bom, na sua cabeça, pode haver um mico batendo pratos. Entretanto, seu discurso continua na mesma frequência de seu respectivo partido. Durante o último evento, ele afirmou: "Quando eu estiver fazendo uma coisa errada, ao invés de vocês falarem o Lula está errado, vocês têm que falar eu tô errado, porque o Lula é o povo na presidência." E na sequência, tentou um panfleto. "Senão, não teria sentido eu ser presidente da República. Pra quê? Pra receber colar de pedra preciosa?" Bom, diferente de Bolsonaro, que transportou meros itens de kits que até 2021 eram definidos como personalíssimos, Lula mobilizou artefatos únicos. Bom, na verdade, 11 containers contendo artefatos, e muitos deles únicos. No X, resgatei uma dessas lembranças. Vamos falar de joias. Em 2016, a Polícia Federal encontrou uma sala-cofre em uma agência do Banco do Brasil, em São Paulo, que guardou bens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O acervo ficou guardado em 23 caixas lacradas desde janeiro de 2011, mês em que o petista deixou a presidência. No total, foram 133 itens, incluindo joias e obras de arte que o ex-presidente recebeu. Bom, esse caso em questão abriu um debate, e um acórdão foi definido em 2016. Um acórdão não tem o mesmo peso de uma lei, mas ele pode definir regras
quando há um vácuo na lei sobre um determinado assunto. Assim foi definido que todos os presentes e documentos recebidos oficialmente pela Presidência devem ser incorporados ao acervo da União, com exceção de itens de natureza personalíssima ou consumo próprio. Até então, os kits presentes em estojos, como canetas, relógios, perfumes e até joias, mas de uso pessoal, eram definidos como itens personalíssimo. Esse entendimento foi seguido por Michel Temer. Afinal, os kits eram peças comerciais e não peças únicas como aquelas encontradas no cofre de Lula. Temer seguiu a Portaria 59, publicada em novembro de 2018 pela Secretaria-Geral da Presidência da República. E a regra era muito clara. Kits eram itens personalíssimos, ou seja, poderiam ser incorporados ao acervo privado. A portaria definia como personalíssimos vários itens, como artigos de escritório, incluindo canetas, também relógios, joias, semijoias e bijuterias. Os kits que Bolsonaro levou para os Estados Unidos possuía caneta, relógio, um rosário e semijoias. A equipe de Bolsonaro chegou a portar um estojo grande de joias, que pode ser classificado como único. Essas joias foram estranhamente barradas na Receita. Porém, há documentos que comprovam que este item específico tinha como destino o acervo da União. O documento diz claramente que as joias dadas à ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, iriam para o acervo da Presidência da República. Outros documentos comprovam isso. Mas agora era Bolsonaro no poder e tudo mudou. Na verdade, tudo leva a crer que seja um ataque institucional com características políticas. A portaria do tempo de Michel Temer foi revogada em 2021, durante o governo do próprio ex-presidente Bolsonaro. O novo acórdão foi definido com uma interpretação mais forçada. Agora, itens personalíssimos deixariam de ser itens personalíssimos, caso custasse muito caro. Bom, e essa faixa acabou virando relativa. Itens com 20, 40 e até 100 mil entraram no mesmo bojo. Bom, mas esse entendimento não deveria retroagir, ou seja, agir no tempo passado, mas agiu. O assessor de Bolsonaro, Fábio Van Garten, seguiu o entendimento do TCU e devolveu os kits na época. Após o acórdão de 2016, Lula havia devolvido só 9 de 568 presentes de chefes de Estado. Bom, e estes presentes não eram kits. E para piorar, foram transportados e armazenados por uma construtora amiga. A OAS pagou cerca de 1,3 milhão por armazenagem de itens de Lula. Lula foi afetado pelo mesmo entendimento e também teve que devolver presentes. Lula devolveu 423 dos 434 presentes. E esses 11 presentes não encontrados, o sindicalista pagou em 10 vezes. Talvez no cartão, e espero que não seja no cartão corporativo. Mas é um caso curioso. Um relógio igualmente caro passou pelo TCU, que decidiu que o entendimento do acórdão não poderia retroagir. Parece que tudo depende do RG da pessoa e da escolha partidária. No Globo foi afirmado: o Tribunal de Contas da União adotou, num período recente, 2 entendimentos diferentes relacionados a presentes recebidos por presidentes do país de autoridades estrangeiras. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinou a devolução de joias. Já o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ficar com o relógio de luxo recebido ainda no seu primeiro mandato em 2005. Dilma devolveu 111 dos 117 presentes e pagou o que faltou. Mas não houve investigação para saber se eles, Lula e Dilma,
vender uns presentes. Eles simplesmente disseram que sumiu e parece que ninguém se importa. Mas no caso de Bolsonaro é diferente. Mas a coisa mais bizarra do mundo foi ver os jornalistas da Globo News falarem sobre cálculo político no contexto STF. Jornalistas da Globo News afirmaram que tiveram acesso aos bastidores da Polícia Federal e do Supremo, o que já é algo estranho. Já questionei esse telefone vermelho que parece muito com aquele usado pelo comissário Gordon. Segundo os jornalistas, Bolsonaro não será preso agora por cálculo político. E eu juro que não entendo como jornalistas podem ver com normalidade a ideia de haver um cálculo político dentro do STF. Recentemente, condenaram uma suposta instrumentalização da mídia a favor da Lava Jato. E agora estamos normalizando as coisas erradas através da mídia? Bom, o jogo político está mais do que claro. E não tem ninguém gaga a ponto de negar que o Brasil foi tomado. Bom, se você apoia o Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.